Antes de darmos início ao nosso estudo neste vídeo do Livro dos Espíritos, queríamos lembrar aos nossos irmãos, amigos e irmãos, inclusive os que se inscreverem em nosso canal, que no início da pandemia nós iniciamos um estudo da obra de André Luiz, psicografada pelo Chico, como uma divulgação para um despertamento espiritual de todos nós, tá? Trazendo as revelações daquele espírito, através do Chico Xavier, para nos dar informações do plano espiritual, informações essas utilizadas aqui por nós enquanto encarnados. Mas depois, na sequência das lições estudadas, percebemos que era necessário também o embasamento da doutrina na sua forma filosófica, religião e de ciência, que nos traz a obra de Kardec, principalmente pelo livro O Livro dos Espíritos, na qual também iniciamos a fazer uma série de estudos, conforme o Chico estudava esta obra, em 1959, e ao final do estudo de algumas questões, Emmanuel, no fim da reunião, deixava uma mensagem onde compôs depois o livro Religião dos Espíritos, ok? E ao aprofundarmos tanto a conscientização espiritual como o embasamento da doutrina espírita, nós temos agora vivos em nossa mente a necessidade primordial do estudo do Evangelho de Jesus, onde a moral cristã, que é o embasamento da própria doutrina espírita, e também nos faz o complemento para esse nosso despertamento. Então nós vamos começar agora em 2021 uma série de vídeos também estudando o Novo Testamento, o qual iniciaremos com os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, e depois daremos sequência ao resto das epístolas, ok? Também embasados em mensagens que Chico recebia de Emmanuel a respeito dos capítulos e versículos do Novo Testamento. Dando continuidade, então, aos nossos estudos, ainda estamos na segunda parte de O Livro dos Espíritos, que é a parte que trata dos espíritos, e agora nós vamos ver numa questão sobre emancipação da alma. Lembrando, como convencionado na introdução de O Livro dos Espíritos, que alma, como Kardec definiu, é o espírito encarnado. O espírito, enquanto na sua existência terrena, nós denominamos alma. Quando o espírito está desencarnado, pertencente à erraticidade no plano espiritual, denominamos espírito. Então, quando falamos aqui emancipação da alma, neste capítulo da segunda parte do Livro dos Espíritos, nós estamos falando de um espírito que está encarnado e que emancipa a sua alma durante alguns períodos. E, diante destas explicações, nós vamos à questão 425, onde é estudado no subitem sonambulismo, estudo esse feito pelo Chico, e Kardec, nessa questão 425, pergunta: o sonambulismo natural tem relação com os sonhos? Como se pode explicá-lo? E a resposta vem bastante desenvolvida pelos espíritos superiores da seguinte forma: o sonambulismo é uma independência da alma, ou seja, uma emancipação. É mais completa que no próprio sonho. Nós sabemos que no sonho, o nosso espírito, embora ligado ao corpo terreno, ele pode se deslocar dentro do plano espiritual, mantendo este elo de ligação
por aquele fio prateado que se denomina, né? E nesse caso do sonambulismo, suas faculdades estão mais desenvolvidas e ela tem, a alma, percepções que não tem no próprio sonho, que é um estado incompleto do sonambulismo. Tá? Então, sonho é uma certa liberação do espírito, mas não completamente. Enquanto que no sonambulismo, esta liberação do espírito se dá mais completa e o espírito que está encarnado nesse corpo, ele assume a plenitude da sua consciência espiritual. No sonambulismo, o espírito é inteiramente ele mesmo. Os órgãos materiais, estando de alguma forma num estado cataléptico, não recebem mais as impressões exteriores, ou seja, durante o sonambulismo, o organismo ele não recebe estas impressões do mundo exterior. Se você falar com o corpo, ele não vai responder, porque o espírito está totalmente emancipado. Esse estado se manifesta, sobretudo, durante o sono, e é o momento em que o espírito pode deixar provisoriamente o corpo, ficando este entregue ao repouso indispensável à matéria. Quando os fatos do sonambulismo se produzem, é que o espírito, preocupado por uma coisa ou por outra, se entrega a uma ação qualquer que necessita do uso do corpo do qual se serve. Ou seja, nós sabemos que o sonâmbulo, muitas das vezes, ele caminha como se fosse num estado vegetativo, como se fosse um morto-vivo, né? A expressão zumbi me parece mais adequada nesse momento, mas que o espírito que habita este corpo, na sua plenitude espiritual, domina esse corpo para realizar algo, ok? Então, relendo esse trecho. É que o espírito preocupado por uma coisa ou por outra se entrega a uma ação qualquer que necessita do uso do corpo do qual se serve. Então, de um modo análogo ao emprego que ele faz de uma mesa ou de outros objetos materiais nos fenômenos de manifestação física. Me parece aqui, pelo que explica a espiritualidade, que é uma forma de manifestação mediúnica sem a intervenção de um médium, porque o espírito, a alma emancipada, atua diretamente sobre o seu próprio corpo, seu próprio organismo. Ou mesmo em vossa mão, naqueles que se manifestam pela comunicação escrita. Nos sonhos de que se tem consciência, os órgãos, incluindo aí a memória, começam a despertar. Estes recebem imperfeitamente as impressões produzidas pelos objetos ou pelas causas exteriores e as comunicam ao espírito, que também, então, em repouso, não capta senão sensações confusas e, frequentemente, sem nexo e sem alguma razão de ser aparente, mistura que são de vagas lembranças, seja dessa existência ou de existência anteriores. Então, ele está diferenciando aqui a questão do sono. No sono, nós temos uma impressão do exterior ao espírito, ou a esta alma semi-emancipada pelo sono, durante o sonho, ela capta impressões, mas de uma forma um tanto quanto confusa, misturando fases e etapas durante o sono, ok? Continuam eles. É fácil, então, compreender por que os sonâmbulos não têm nenhuma lembrança e por que os sonhos dos quais se conserva a memória não têm, o mais frequentemente, nenhum sentido. Eu disse o mais frequentemente porque ocorre que eles são a consequência
de uma lembrança precisa de acontecimentos de uma vida anterior e, algumas vezes mesmo, uma espécie de intuição do futuro. Ou seja, no sonambulismo, o espírito, a alma está emancipada, tem plenitude do espírito, e nessa questão, quando volta ao corpo humano, ela traz estas imagens confusas, mas ela tem a sua consciência espiritual de coisas que aconteceram no passado, em existências anteriores, ou até que ele sugere que possa ter algumas premonições a respeito do futuro, ok? Esta, então, é a questão sobre emancipação da alma no sonambulismo. E a respeito desta lição, nós temos aqui a mensagem de Emmanuel a respeito dessa questão estudada na reunião pública do Chico no dia 14 de agosto de 1959. E a esta lição o Emmanuel denominou sonâmbulos, né? E ele vai nos trazer alguns exemplos famosos, conhecidos de sonâmbulos, ok? Até para complementar um pouco esse estudo, né? A gente sabe, hoje eu, pelo menos, ouço muito pouco questões de pessoas com este sonambulismo, ok? Desta emancipação da alma. No passado era uma coisa mais comum, não era tão raro assim este sonambulismo. Hoje me parece que talvez até pela própria evolução do ser humano e da compreensão dos espíritos que estão encarnados, talvez não seja tão mais necessário este sonambulismo. Até porque nós vamos ver que muitos espíritos encarnados aqui na Terra, conhecidos nossos, através da história, como nos vai trazer Emmanuel nesta lição, fizeram do sonambulismo fatos muito interessantes. Então vamos à lição. Sonâmbulos sublimes, temos-los no mundo honorificados no cristianismo, por terem testemunhado valores à evidência do plano espiritual. Ou seja, o sonâmbulo, ele nesse estado, ele atesta a existência do plano do espírito. E muitos dos mais eminentes sonâmbulos sofrem os efeitos de suas atividades psíquicas na própria constituição fisiológica, tolerando muitas vezes os tremendos embates das forças superiores que glorificam a luz com as forças inferiores que se enquistam nas trevas. Paulo de Tarso, o apóstolo intrépido, após o comentário de suas próprias visões fora do corpo denso, exclama na segunda carta aos Coríntios, entre aspas, e para que não me exaltasse pelas excelências recebidas, foi-me concedido um espinho na carne. Ou seja, ele teve esta emancipação. Então, o venerado eremita do vilarejo de Coma, no Egito, intensivamente assaltado por espíritos obsessores e em estado cataléptico, é tido como morto, despertando, porém, entre aqueles que lhe velavam o suposto cadáver, né? Então também foi um sonâmbulo. Francisco de Assis, o nosso querido Francisco, o herói da humildade, ouve prostrado de febre em Spoleto as vozes que lhe recomendam o retorno à terra natal para o cumprimento da sua missão divina, como explicado no Livro dos Espíritos, na questão 425, né? Então, muitas vezes, no sonambulismo, nessa emancipação, o espírito relembra ou obtém as informações daquilo que ele deve fazer. Antônio de Pádua, o admirável franciscano, por várias vezes entra em sono letárgico, afastando-se do corpo para místeres santificantes. Teresa de Ávila, outra campeã do cristianismo, outra
outra personalidade muito conhecida, a insigne doutora da literatura religiosa na Espanha, permanece em regime de parada cardíaco por 4 dias consecutivos. Vejam que interessante. Acordando subitamente entre os círios acesos, quando já se lhe preparava convenientemente o sepulcro no convento da Encarnação. Medianeiros excelsos foram todos eles pelas revelações que trouxeram do plano divino ao acanhado círculo humano, ou seja, esses estados catalépticos ou do sonambulismo fazem com que esses espíritos, muitas vezes assumindo durante a vida terrena essa emancipação da alma, vão ao plano espiritual para obter as informações ou recordar missões ou se fortalecerem para a execução das mesmas. Entretanto, fora do agiológico conhecido, agiológio é o chamado livro dos santos, né? Dessas pessoas mais conhecidas. Fora deste livro dos santos conhecido, encontramos uma infinidade de sonâmbulos outros em todas as épocas. Sonâmbulos de inteligência enobrecida e sonâmbulos enfermos na atividade mental. Sabe-se que Maomé recebia mensagens do além no intervalo de convulsões epileptoides. Nós sabemos que o Alcorão, um fato interessante, Maomé era analfabeto, ele não sabia escrever, mas ele dita aos seus companheiros que são escribas as mensagens que ele obtém através do sonho, que na realidade, aqui explicado por Emmanuel, não é bem sonho, mas um estado sonambúlico, né? Onde ele se emancipa da alma e traz todas as suras, né? as pequenas estrofes que compõem o Corão. Apesar do diante do próprio monoideísmo político, registra impressões auridas por ele mesmo fora dos sentidos normais. Através de profundas crises letárgicas, Auguste Comte escreve a sua filosofia positiva. Frederick Halff, na Alemanha, em princípios do século XIX, doente e acamado, entra em contato com a esfera espiritual. Guy de Maupassant, em França, vê-se obsidiado pelas entidades desencarnadas que lhe inspiram os contos notáveis habitualmente grafados por ele em transe. Van Gogh, torturado, pinta sobre influências estranhas, padecendo até acessos de loucura. E além desses sensitivos categorizados nas classes a que nos reportamos, surpreendemos atualmente os sonâmbulos do sarcasmo, que se valem de assunto tão grave qual seja o sonambulismo magnético, que nós vamos estudar um pouquinho mais agora na próxima questão. Que para motivo de hilaridade em diversões públicas com evidente desrespeito à dignidade humana. Todavia, igualmente hoje, com a bênção do Cristo, vemos a ciência estudando a hipnose, que é uma forma desse sonambulismo magnético, para aplicá-la no vasto mundo patológico em que lhe cabe operar, e a doutrina espírita a reviver o evangelho disciplinado e amparando os fenômenos da alma no campo complexo da mediunidade, de modo a orientar a consciência dos homens no caminho da nova luz. Ou seja, né, o sonambulismo ele faz parte dos estudos da própria doutrina, e a questão da mediunidade e do sonambulismo magnético, como aquele denomina, que nada mais é do que a transmissão fluídica entre seres, que é a forma como nós, no meio espírita, conhecemos como o passe, ok? Então, dando sequência neste mesmo tema da emancipação da alma,
Kardec pergunta na questão 427 o seguinte: qual a natureza do agente chamado fluido magnético? A resposta é o fluido vital, eletricidade animal, que são modificações do fluido universal. Ou seja, existe o fluido primordial, o fluido diretamente criado por Deus, né, o Criador, da qual nós, seres encarnados, possuímos uma variação deste fluido universal, que é denominado como, por Kardec, ou pela espiritualidade ali, como fluido vital, eletricidade animal, ok? Que nada mais é do que o fluido que transmitimos nos nossos passes, nos passes magnéticos, ok? A respeito da questão 427, que foi estudada no dia 28 de agosto de 1959, Emmanuel nos traz a seguinte lição, que ele denomina como fenômeno magnético. Quem admite hoje o fenômeno magnético por novidade se esquece naturalmente de que no Egito dos Ramsés, aqueles faraós, o velho papiro trazido aos nossos dias já preceituava quanto ao magnetismo curativo. Abre aspas. Pousa a tua mão sobre o doente e acalma a dor, afirmando que a dor desaparece. Fecha aspas. Ou seja, já no Antigo Egito, no tempo dos faraós, a imposição das mãos, como a transmitir este fluido magnético, já era praticado e é um papiro, já é um documento que chegou à nossa época, onde está descrito a aplicação deste magnetismo, ok? E Emmanuel continua: séculos transcorreram até que ele adquirisse extensa popularidade com as demonstrações de Mesmer sobre o magnetismo e atravessasse tímido o pórtico da experimentação científica com personalidades marcantes pelas quais James Brady e Durand, de Cross, Charcot e Liebelt. E nos tempos últimos, ele o enfoca desde os mais avançados gabinetes das ciências psicológicas até os espetáculos públicos aos quais a hipnose é conduzida indiscriminadamente para fins diversos. Ou seja, Emmanuel nos traz aqui esta questão de que este fenômeno magnético sempre existiu, foi utilizado por espíritos encarnados nas diversas épocas da humanidade, e chegando aos nossos dias até com a prática do hipnotismo, ok? Que, como vimos na questão anterior, é uma forma de levar uma pessoa à emancipação da sua alma, ao sonambulismo, ok? Entretanto, importa considerar que é justamente em nosso Mestre Senhor Jesus Cristo que ele, o fenômeno magnético, atinge o seu ponto mais alto da humanidade. Todavia, não se vale dele o Senhor para alardear os poderes que lhe exornam o espírito. Ele não lhe mobiliza os recursos para impressionar sem proveito. Tudo que Jesus faz tinha como base final um ensinamento profundo a todos nós. Não lhe requisita os valores para discussões estéreis. Não lhe concentra as possibilidades para a defesa de si próprio. Jesus é o amor divino alongando os braços à angústia humana. Aqui é uma referência à aplicação da imposição da mão na transmissão deste recurso que é o fenômeno magnético. Continua Emmanuel: estendendo a mão, os cegos veem, e paralíticos se levantam, e feridentos se alimpam, e obsidiados se recuperam.
Ele fita Madalena em casa de Simão e dá-lhe forças para que se liberte das entidades sombrias que a subjugam. Contempla Zaqueu no cômoro e modifica as noções da riqueza material. Fixa ajuda no cenáculo e o companheiro infeliz foge apressado, incapaz de suportar-lhe a presença. E endereça a Pedro um simples olhar das grades da prisão e o amigo que o negara pranteia amargamente. Ou seja, esse fenômeno magnético deve ter sido em escala superlativa na presença do Cristo a todos aqueles que se achegassem às proximidades do Mestre, né, sentiam-se tomados deste fenômeno de magnetismo, deste fluido transmitido pelo Mestre, e acredito eu aqui numa combinação divina entre o fluido da matéria, da qual ele é portador pela encarnação entre nós, como também das altas esferas da qual o próprio Cristo faz parte, ok? Ainda assim, ele, Jesus, não se detém nos casos particulares. Junto ao povo, tempera cada manifestação com autoridade e doçura, humildade e comando, respeito e compreensão. Esta é a postura pedida pelo nosso Mestre a todos aqueles que praticam a transmissão desse fluido magnético, a transmissão dos passes. De ninguém ele indaga a prática religiosa para fazer o bem. No ensinamento ele utiliza de parábolas para não ferir fosse a quem fosse. A todos oferece o apaziguamento da alma antes da cura propriamente do corpo físico. Não procura os poderosos da terra para qualquer entendimento, e sim, busca de preferência os que passam curvados sob o jugo das aflições. Não se faz precedido de arautos e batedores. Não demanda lugares especiais para a exibição dos fenômenos que divertem das faculdades sublimas. Eu diria aqui em estado superlativo. E para imprimir magnetismo divino na Boa Nova, na mente popular, traça no monte as bem-aventuranças da vida eterna, proclamando veementemente. E aqui, neste Sermão da Montanha, onde Jesus, eu acho que faz a síntese sublime da Boa Nova, daquilo que ele vem nos trazer para o nosso desenvolvimento espiritual, com certeza ali Jesus não falava tão somente àqueles ao pé do monte e não tão somente para aquela época, mas Jesus sim, nesse sermão, fala para toda a humanidade de todas as épocas. E ele então proclama veementemente: felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os humildes de espírito, porque lhes toca o reino do céu. Felizes os afáveis, porque possuirão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Felizes os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Felizes os que trazem consigo o coração puro, porque sentirão a presença de Deus. Felizes os pacíficos e os pacificadores, porque serão chamados filhos do Altíssimo. Felizes os que foram perseguidos sem causa, porque o reino dos céus lhe pertence. E neste último parágrafo, Emmanuel nos diz: se te afeiçoas, assim, ao fenômeno magnético, seja qual for o filão de tuas atividades, poderás estudá-lo e incrementá-lo, estendê-lo e defini-lo, mas para que dele faças motivo de santidade e honra, somente em Jesus Cristo encontrarás o luminoso e indiscutível padrão. Ou seja, todos aqueles que se utilizam, ainda que de uma forma inconsciente, ou daqueles que estudam e praticam a transmissão do passe, deste fluido magnético,
desse fluido animal do qual nós somos portadores, que durante o passe pode ser combinado de uma forma mediúnica com o fluido advindo do plano espiritual, né? Tenhamos nós que a prática desta aplicação fluídica só vamos encontrar o padrão sublime em nosso Mestre Jesus Cristo. Ok? Fiquem com Deus e lembrem-se que todos aqueles que, como nós, desejem a divulgação do Evangelho de Jesus, a doutrina dos Espíritos e o despertamento espiritual, nos ajudem nesta divulgação, compartilhando para os seus amigos, seus familiares, estes nossos vídeos, né? Ou até comentando-os, né, durante conversas mantidas com as pessoas que desejam, né, que desejem, principalmente nesta época de mudança do nível evolutivo do planeta Terra, né, se preocupe mais com as questões do espírito do que com as questões da matéria. Fiquem com Deus e muito obrigado.